Olá, tudo bem com você? Bom, prazer muito grande estar aqui. Meu nome é Cleiton Silva, sou a voz e o host do podcast Pod Gringo. Gente, é o seguinte, antes de nós começarmos aqui o podcast, esse bate-papo, tenho que apresentar para vocês o nosso primeiro patrocínio da noite. Se você mora na Europa e sente falta dos produtos do Brasil aí na sua casa, presta bem atenção, os seus problemas acabaram, meu irmão. É o seguinte, o Mon Petit Brasil começou pequeno, simplesmente era uma loja online. E hoje já envia produtos brasileiros para toda a Europa. São mais de 1.000 produtos disponíveis. Entra aqui, Mon Petit Brasil, e você vai escolher aquilo que você necessita para sua casa. Olha só, nós temos arroz, feijão, carne seca, guaraná, chocolate, farofa, pão de queijo, açaí e muito mais. É literalmente um pedacinho do Brasil perto de você. Não é só online. Eles também têm uma loja física na região parisiense e fazem entregas muito rápidas, muitas vezes em até 24 horas. Se bateu a saudade, não precisa esperar mais. Mon Petit Brasil. Segue agora e faz seu pedido. Tá aqui o @Mon Petit Brasil. Gente, literalmente o Brasil na Europa. Enviamos para qualquer lugar da Europa, tá bom? Valeu, Bruno, valeu, Mon Petit Brasil. O podcast tem a honra, tem o privilégio de trabalhar com pessoas que prestam serviço à comunidade brasileira e não só aqui. Se você é brasileiro, como eu, empreende aqui na França, como eu também, preste bem atenção nisso. Hoje eu quero apresentar para vocês então a Ana Moura, a única especialista contábil brasileira atuando na França, com mais de 10 anos de experiência na área. Ao longo de sua trajetória, ela ajudou mais de 500 empresas e empreendedores a lidarem com a legislação e toda a burocracia francesa. E a gente sabe muito bem que não é simples. Ter alguém que entende não só das leis, mas também da nossa realidade, como brasileiro aqui, faz toda a diferença. Se você já tem uma empresa ou está pensando em empreender na França, a Ana Moura pode te orientar do jeito certo, evitando muitos erros que nós muitas vezes cometendo e te ajudando a crescer com segurança, você e sua empresa. Se você tem uma empresa aqui, se você quer empreender de maneira correta, em que depois não vai dar problema para você, porque aqui, muito provavelmente, quando você não faz corretamente as coisas, dá problema, nós temos a solução para você. A patrocinadora desse podcast, Ana Moura Administrações, estará servindo você da melhor maneira possível. Estará tirando suas dúvidas, abrindo sua empresa, criando. E contabilidade é uma coisa muito complicada. Contabilidade não é uma coisa muito fácil. Mas aqui você tem a sua contábil que fala a sua língua. Conhece todas as diretrizes francesas, há mais de 20 anos na França. E tá aqui por você, tá bom? Tá aqui, olha, dá uma olhadinha. Aqui está Ana Moura Administrações. Galera, antes da gente começar então esse podcast, nós temos o prazer de anunciar mais um patrocínio aqui. Se você está na região de Île-de-France e bateu aquela vontade de comer comida brasileira de verdade, presta bem atenção nesse anúncio aqui para você. O restaurante Copacabana já tem mais de 10 anos servindo o melhor da gastronomia brasileira aqui na França. Sabe aquela picanha no ponto com sabor de casa? Ou aquele x-tudo especial que só brasileiro sabe fazer? É exatamente isso que você vai encontrar lá. E tem mais. Você também pode reservar a sala para comemorar seu aniversário ou qualquer outro evento especial com seus amigos e família. O restaurante Copacabana vai ter o prazer de receber você e seus convidados. Então, se bateu aquela saudade do Brasil, você já sabe onde ir. Restaurante Copacabana. Lá você sente um pouquinho do Brasil aqui na França, na região parisiense, mais precisamente em Vitry. Galera, aquela picanha, aquela caipirinha, muita coisa da gastronomia brasileira você come muito, muito bem. Aquele arrozinho, feijão que lembra muito bem o Brasil, Copacabana. O pessoal do Copacabana vai estar lá de braços abertos, receber para você comer, sentir o abraço do Brasil através da nossa gastronomia, tá bom? Valeu!
É sempre bom estar desse lado aqui, é sempre bom conversar com pessoas, entender projetos, entender ideias e entender pessoas também. Esse é sempre o intuito daqui. E a gente, tudo começa com uma história. E nesse momento tenho o prazer e alegria de trazer para vocês aqui duas pessoas que têm ideias, têm projetos e têm histórias também. André, Eduardo, muito obrigado por esse momento, por estar aqui com a gente, por compartilhar e fazer parte também desse podcast. Bom, Cleiton, para mim é sempre um motivo de muito orgulho ser entrevistado por um brasileiro, né? A gente que lida e atua diretamente com a comunidade brasileira, ser recebido, né, numa sala, né, como essa aqui, um podcast que valoriza a nossa experiência, a vida do imigrante, e falar também para esse público, né, oferecendo soluções, jurídicas e serviços que com certeza podem também ajudar toda a nossa comunidade. Então, sempre um prazer poder voltar aqui. Valeu. E agora, você que ele já veio aqui, nós já batemos um papo já, foi bem, inclusive bem bacana, temos aí um retorno bem bacana daquilo que nós conversamos aqui, e agora o Eduardo, então, normalmente eu venho aqui e falo, olha, ele é isso, isso e isso. Hoje eu vou fazer diferente, como nós temos duas pessoas, então eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é você, e falasse pra gente quanto tempo você está aqui na França, de onde você é do Brasil e quanto tempo você está aqui na França. Então, pelo lugar, eu quero agradecer o convite. Eu acompanho o Brasileiro Gringo já há um tempo nas redes, né? Quero agradecer o convite também da parte do Dr. André, né? Que me apresentou primeiro, né? E que me mostrou. E estou muito honrado em estar aqui com vocês. Eu vim para a França a primeira vez com 17 anos. Eu vim pelo intercâmbio do Rotary Club. Na época eu tinha acabado de terminar o segundo grau no Brasil, em Natal, Rio Grande do Norte. E eu tinha feito já o vestibular para Direito. E eu fiz e vim. Passei enquanto estava aqui, tranquei a faculdade, fiz o terceiro ano do segundo grau em inglês Sabre-d'Olonne, que é uma cidade que fica na Vendée, departamento que é no Atlântico, né? Lá embaixo. Né? Quando a gente olha o mapa. A Vendée é maravilhosa. É legal a Vendée. Até hoje eu tenho amigos muito antigos lá, tenho muito carinho e é onde eu fico, onde estão minhas raízes aqui na França. Você tinha 17 anos? 17, é a primeira vez. Caramba, cara. E aí eu nunca perdi o laço com a França. Eu voltei, mas no ano seguinte 3 amigos voltaram e no outro ano eu voltei e eu fiquei muito ligado à comunidade francesa na minha região e a partir de um certo momento eu fiquei presidente da Aliança Francesa. Escola. E a Aliança Francesa na verdade é mais do que uma escola, porque é uma associação que busca fazer essa troca cultural franco-brasileira. Aonde a Aliança está, né, seja, a Aliança tem no mundo todo, tem nos Estados Unidos, na China, a Aliança Francesa, e ela promove, né, essa troca da cultura local com a cultura francesa. Então, para mim, eu fiquei muito ligado, e até o momento que, recentemente, né, o ano passado, surgiu um convite para assumir um lugar que eu sempre acreditei, que era nessa intercultura, mas agora do lado de cá. E aí eu fui convidado para ser PDG de um grupo que se chama Monrachet, abriu-se uma filial chamada Monrachet Amérique Latine, que tem como função básica, né, promover o comércio bilateral e ajudar as empresas que se instalam aqui, ou que estão aqui, principalmente focado na comunidade brasileira, que existe em Paris enorme, e na comunidade latino-americana. E aí eu tive a sorte de conhecer um cara que é destaque aqui na comunidade brasileira, que é o Dr. André, né? É o advogado mais conhecido, né, por todos nós aqui. É uma honra ter feito essa parceria com ele, né? Muito me honra fazer, porque aí a gente consegue fazer um atendimento muito legal, do ponto de vista que a gente cobre, né, uma área total, porque o que a Monrachet faz, na verdade, é um full service, como se diz, né? É um ecossistema de serviço, se a gente quiser dizer em francês, que é no lugar do cara chegar e dizer, vou contratar um contador, vou contratar um segundo contador. Lidar com a administração francesa é um desafio. E o cara, imagina, ele tem que empreender e ainda tem que lidar com um monte de gente para poder resolver. Então ele centraliza e fala só comigo, fala com o Dr. André em tudo que tem respeito à parte jurídica e todo o resto de serviço e uma pequena parte da parte jurídica ele fala com a gente e a gente resolve a vida. E eu vim com esse motivado e com esse desafio e está sendo muito legal desenvolver isso aqui. Legal. Deixa eu só voltar um tempinho atrás aqui na história para a gente entender esse advogado. Fui pro fim, aí voltei, né? Não, mas, cara, não sei se vocês já perceberam agora, a maioria dos filmes e livros, às vezes eles começam do fim
começa do meio, depois eles começam a história de novo. Vocês já perceberam, né? Cara, eu sou escritor, e aí quando eu comecei a prestar atenção de que maneira eu ia contar a minha história, de como eu faria para escrever isso, eu comecei a olhar os escritores, comecei a olhar os filmes. Então tem isso está muito na moda, isso é muito normal, entende? A gente ter já esse approach lá do fim, do porquê, o resultado, e agora a gente vai entender. Vai Então, pro meio agora. agora a gente vai entender essa coisa. Sabe o que é legal? É porque quando a gente conta a nossa história, meio que a gente, como se a gente estivesse vendo ela em terceira pessoa, né? E eu gosto muito desse tipo de conversa. Eu aqui vendo o doutor Eduardo falando, como se estivesse acompanhando uma narrativa de um filme mesmo, né? Eu lembrei daquele filme, né? Efeito Borboleta, né? Que é exatamente isso. Ele contando, em determinado momento, acho que no cérebro dele, ele destaca um momento da vida dele em que aquilo foi significativo e importante para o que ele é hoje. Eu acho que a vida é assim. É bem interessante esse tipo de narrativa. André, é por isso que eu gosto da palavra bate-papo, cara. Porque, porque o bate-papo, você vê, ó, a gente foi lá no fim, eu já sei que você, 17 anos, já veio pra cá, e aí, como eu gosto da história, eu quero entender como que foi chegar aqui com 17 anos. Porque, assim, uma coisa é você vir agora, hoje, um pai de família, uma pessoa formada, com uma WhatsApp. responsabilidade. então, Com uma responsabilidade nas costas, e outra coisa é um rapaz, enfim, alguém tá saindo de uma adolescência, chegar num novo país, você consegue lembrar pra gente não, isso? muito, né? Eu fiz 18 aqui, né? Então já é uma idade marcante. E em 1995, que foi o ano que eu vim, não tinha internet. Então, quando você dava... E, por exemplo, eu conhecia a França através dos livros, eu tinha estudado a Aliança Francesa, então era uma coisa que para mim era importante, mas eu, na verdade, não conhecia nada. Eu conhecia... Imagina, a internet facilita muita coisa. Você vai lá, entra e vê, você tem uma ideia. Quando eu dei tchau para minha família lá no aeroporto, eu disse, não vou ver em um ano, Sem vamos contato, descobrir. mas nenhum. Na época, o rotariano que me pegou no aeroporto, né, ele falou francês comigo, eu não entendi nada, eu estudava 5 anos. Eu disse, pô, meu francês não vale nada aqui ainda. E aí ele me levou, eu me lembro como se fosse ontem, ele me pegou no Charles de Gaulle e a gente foi de carro para Orly para pegar o trecho interno para ir para Vandeuil. E eu não sabia que a gente ia fazer isso, então eu vou pegar o aeroporto de novo, ele vai mandar embora. Acabei de chegar de avião, eu vou voltar de avião, vai pra onde? Vou embora. E aí tudo é descoberta, né? E numa época que não tem internet, não tem WhatsApp, a imersão ela é obrigatória. Total, né? E eu vim com muita vontade de ficar imerso. Então, assim, com pouco tempo, a base que eu fiz começou a funcionar. E aí eu acho que a imersão foi tão profunda que as ligações ficaram sólidas e até hoje, né? Que legal. E você foi para um lugar maravilhoso também, vemos e convenhamos, né? A Vendée, cara, é uma coisa... É muito legal, ficou no meu coração também para sempre a Vendée. Imagino. A gente fala muito sobre isso aqui, e é claro que, para mim, principalmente, isso é muito nítido. A facilidade que nós temos hoje com a comunicação, rede social e tudo, você, pega o seu telefone, você pode... eu fui para a República Tcheca, lá em Praga. Cara, é uma língua... Não consigo nem repetir o que os caras falam, né? A língua deles. Muita consoante e pouca vogal, né? Cara, é incrível aquilo. Você chega, você pega o seu telefone... Cara, hoje com as inteligências artificiais, você abre... Ô, chat, o que esse cara tá falando aqui? O cara fala, ele traduz, ele te falou, cara, o mundo... Ficou menor, né? Mas nessa época o mundo era que distante. nós viemos, que assim, eu vim pra cá em 2005 pra Europa, então eu sou da época de comprar o cartão, ir lá no orelhão, né, no telefone público, para poder ligar. Quando eu cheguei, tive que procurar para saber, para minha mãe, cheguei, tá tudo bem aí, ó, não morri não. Eu aprendi a ligar, a cobrar, e ligava uma vez por semana, num horário assim marcado. É caro, né? Era caro, Sim, ligava uma vez por cartão. semana e eu não podia passar muito tempo. Eu ia pro orelhão e ligava a cobrar uma vez por semana e tal. É isso aí. E você fala pouco, escrevia carta, né? A carta, pá, a carta demorava pra caramba pra chegar em Natal. Imagino. Enfim, que legal, cara. Como que tem alguma diferença hoje a sua vinda lá atrás? É óbvio, né? Parece um clichê, mas assim, tem alguma diferença muito Marcante? Fala pra gente um pouquinho Então, essa diferença, ter vindo lá atrás e ter vindo hoje. Porque a França, ó, como todo relacionamento, né? Eu tenho um relacionamento com a França, né? Eu me apaixonei aos 17, mas a relação foi mudando, né? Então,
E a França foi mudando também. Quando eu cheguei aos 17 anos e fui para Vendée, na escola toda só tinham 2 pessoas de outro país. Eu era do Brasil e tinha um rapaz do Gabão. Todo mundo era local. Foi antes das ondas migratórias. Então, assim, não tinha. E outra, a realidade da Vendée hoje é diferente. Principalmente lá embaixo, né? Isso que eu ia falar, principalmente lá, né? É diferente. E a de Paris era diferente também. Uhum. Então, era uma outra França. A França hoje é um mosaico cultural. Ela é mais rica em matéria de uma vida mais internacional. E eu, com o tempo, né, eu fui me apaixonando por Paris também, né? Aí fui começando a entender um pouco Paris. E a Vendée ficou num lugar especial do meu coração, mas Paris foi com quem eu me casei agora, ultimamente, né? Teve o primeiro amor e agora vamos casar com essa aqui, porque legal. Tem toda a cena cultural, o mercado econômico, né? Toda a diáspora brasileira aqui. Somos uma comunidade grande em Paris. Não é verdade, doutor André? Sim, grande. E uma comunidade que tem necessidade de advogado, que tem comunicador como você, Cleiton, que é um cara fantástico, né? Com uma história de vida que a gente sabe aí. A gente tem do livro. expoentes brasileiros em diversas áreas aqui, né? Isso Demais. é muito legal, né? Tá tendo uma exposição do Sebastião Salgado, né? Que é um parisiense, né? A gente tem o Raí aqui, que é um cara que faz ação social, né? Na França e no Brasil, com a Gol de Letra, né? Aproveitar para mandar um beijo aí para Anne Ruim, que a gente conversou muito ultimamente. E vamos fazer uma coisa bacana. Com o doutor André também, viu? E legal, assim, se me permite, Cleiton, falar que na França a gente tem os ícones, né? Atletas como Raí, Marquinhos, jogador de futebol, mas a gente também tem expoentes da cultura brasileira que não estão ligados ao tradicional do Brasil, né? O futebol, o samba, né? Sebastião Salgado é um belo exemplo, né, de um brasileiro que nos enche de orgulho aqui por sermos brasileiros. E não é o jogador nem o sambista. Isso. Essa coisa, a gente estava falando sobre isso aqui no off, né? Essa coisa estereotipada do brasileiro, ela vai quebrando com o passar do tempo. E a gente vai descobrindo pessoas em pontos-chave que às vezes as pessoas não sabem, né? Eu vou aproveitar para mandar um beijo também para a Gladys, que é presidente do Rotary, Paris Ballard, né? E eu vim pelo Rotary com 17 anos, depois fiquei rotariano ainda no Brasil e hoje faço parte do Rotary Club de Paris, que a presidente é brasileira, a Gladys. Um beijo para ela, é uma pessoa, ou seja, que tem toda uma história aqui na França, está aqui há 40 anos e é uma pessoa muito especial. Merece trazer ela para cá. Ela fundou uma coisa muito bacana e eu tive a honra de ajudar, que foi a CIP, que é o Comitê França-Brasil do Rotary, que é como se fosse um Rotary em separado e que vai ter, inclusive, o primeiro evento agora, no dia 4 de junho. Posso fazer aqui um mexão? Manda aí, cara. É agora, ó, procurador. É agora. Acho que é bom você fazer, inclusive, antes que a gente esqueça ele. Tá vendo essa minha narrativa? Ela vai, volta. Mas, meu amigo, essa que é a ideia. Por isso que chama-se bate-papo. Quando você procura... Então, vai ser 4 de junho, recital de piano, a gente chama recital de piano caritativo, ou seja, para arrecadar fundos e a intenção é fazer ação social no Brasil e na França também, vai ser no Teatro da Aliança Francesa, né? O doutor André vai estar lá também, é um dos nossos homenageados da comunidade. Que dia que é? 4 de junho. Se você puder ir, Cleiton, aproveito para fazer o convite aqui, vai ser legal. E é a primeira ação da CIP, França-Brasil, e a gente quer conversar com muita gente, que o objetivo são ações no Brasil e na França. Então, é importante que a comunidade brasileira possa se reunir em torno, né, de algumas coisas. A gente vê que isso acontece muito na Câmara de Comércio, que o doutor André faz parte, eu faço parte também. O Cleiton também, né, fazemos os 3, né, que funciona na Embaixada do Brasil, aqui em Paris. Né? Inclusive, vamos mandar uma lembrança aí para o doutor Le Courtier e para a Rose Martins, que é uma figura muito importante também na comunidade brasileira aqui. Mas é importante que a gente tenha, né, associações para se apegar, e a CIP se propõe a isso. Tá, então, só para a gente poder depois fazer alguma coisa aqui, um cortezinho, para a gente começar a soltar isso. Então, no dia 4 de junho vai ter um recital de piano. Isso? Que é o pianista muito conhecido, Ryutaro, que inclusive ele vai se apresentar no Brasil. É um cara muito conhecido do meio e ele vai se apresentar no Teatro da Aliança Francesa. Dia 4 de junho. É importante dizer que 20% da arrecadação vai ser para pagar bolsas para estudantes do ensino público no Brasil. Então, as Alianças Francesas do Brasil vão ofertar bolsas com essa arrecadação. Também vai se comprar material de computador para escolas públicas no Brasil. E tudo que vai ser arrecadado vai ser para fazer ação social no Brasil nesse primeiro momento. Mas a ideia é que o público vai, que converse com a CIP e que a gente possa fazer ações também aqui na França, porque tem a comunidade brasileira aqui que
precisa de apoio Uhum. e é um lugar que a gente pode se reunir, se encontrar. A gente estava falando exatamente sobre essa coisa, né, de sair fora um pouquinho desse estereotipo. Você conhece o Pitanga também, o Alexandre? Conheço. Restaurante Pitanga. Cara, tem uma estrela Michelin aqui. Poxa, tem tanta coisa. Uma coisa que eu vi lá na embaixada é a quantidade de farmacêutico que tem aqui. Porque tem Brasileiro? muito farmacêutico com doutorado, é uma coisa imensa. Tem muito talento da vida acadêmica que veio para cá, né? Você pega as empresas grandes como a L'Oréal, por exemplo, tem vários executivos brasileiros e brasileiras que estão lá e muitos outros na indústria de cosmético, porque o Brasil faz uma formação maravilhosa em farmácia. Aqui são só 3 anos, lá são 5. E os caras que vêm fazer doutorado vêm muito preparados e ficam por aqui. Então, tem uma Muitos. coisa muito legal, Eduardo, que o André falou aqui uma vez. Nós precisamos correr muito atrás lá, pela falta, pela dificuldade que tem, não importa qual nível que você está, qual a sua condição social, a dificuldade ela é muito parecida para todo mundo. Eu falo no sentido de ter que estudar, trabalhar e tal. E aí, quando esses funcionários, esses brasileiros vêm para cá, e o francês, o europeu vê essa dedicação, essa facilidade, essa coisa que a gente tem, cara, ele já propõe na hora, fica aqui. Por isso que tem tanta gente chegando aqui. Não só fica aqui, como patrocina o visto dessa pessoa. Acontece muito. Isso eu tenho recebido cada vez mais, Cleiton, contatos de empregadores dizendo, olha, eu quero regularizar essa pessoa. E às vezes descobre, quando está trabalhando naquele documento, e quando descobre, em vez de recriminar, né, fala assim, olha, como é que eu posso resolver essa situação? Eu quero contar com essa pessoa aqui. E isso é uma satisfação muito grande ouvir isso, né? Porque a pessoa, às vezes, ela chega na consulta com um medo enorme, né? De expor esse fato. Às vezes até tem vergonha. Não vou dizer que ela tem vergonha, mas é um meio que ela encontrou para trabalhar e sobreviver. E eu não sou juiz, eu sou advogado, então eu não julgo moralmente ninguém, pelo contrário. Eu vou atuar em defesa do cliente, né? E aí, quando eu vejo que os empregadores têm o desejo de contar com aquela pessoa, em função disso, do talento. O brasileiro é talentoso, né? Para empreender, para trabalhar, eu vejo muito isso. Eu acho que tem duas características que fazem diferença. Eu vejo que isso em os mais variados ramos brasileiros aqui é versatilidade e garra. Porque a gente aprende a fazer muita coisa no Brasil e tem que dar certo. Então, você vem para cá, os melhores CEOs do mundo, os mais versáteis, são brasileiros, né? Eu vim aqui para ser PDG, né? Que é CEO da parte da América Latina. E eu não tenho problema de trabalhar assim como o doutor André, no sábado ou na sexta-feira à noite. Imagino que você também, Cleiton. Né? A gente se liga nos horários, né? Que eu fico à vontade de ligar para ele. Primeiro que aqui não dá, né? Todo mundo tem. E em algum momento eu compreendo que eles sejam focados numa qualidade de vida e tal. Mas a gente vem com outra chave, né? A gente quer vencer. Tem esse contato humano. Eu, por exemplo, não acho ruim falar com o cliente. Também não. Eu falo o dia todo, tendo agenda, colocando na agenda. Faz parte, né? Eu acho que não tem como a gente trabalhar num projeto, né, Eduardo? Se a gente não conhecer o histórico todo. E a gente faz uma coisa que eles não fazem, porque não acham que é correto, que é, por exemplo, liga alguém que tem um projeto de uma fábrica, sei lá o quê, ou de qualquer que seja o ramo, a gente conversa sobre o ramo do negócio e tenta ajudar, procura gente dentro da nossa rede de amigos, de serviços, de empresas que podem se juntar para dar certo, né? E a gente vai conversar. Aqui não, aqui, mesmo dentro do grupo, o normal é conversou, manda, contrata e depois vai, né? A gente não, a gente conversa e tá tudo bem, faz parte. Eu fico feliz em ver os projetos das pessoas, né? É uma coisa que nos motiva, né? Exato. Aqui as relações são muito verticalizadas e a gente, no Brasil, a gente dá uma horizontalizada nessas relações e que tem essa vantagem, eu acho, de tornar as pessoas assim, mais com uma sinergia melhor dentro daquele projeto que você trabalha. Isso gera confiança, eu acho que isso é fundamental. A relação fica mais humanizada e quando você vê, você está totalmente dentro do projeto da pessoa. Você está lá lembrando, e se ele vender isso... Né? Mas é legal, motiva isso. Eu acho que essa característica diferente é um diferencial, realmente. É uma coisa Com certeza. Tem uma coisa assim que... não sei se você conhece a advogada Maiara. O André conhece. Inclusive, eu não conhecia ainda. Um beijo para ela, porque ela me mandou
com muito carinho, muita gentileza, um exemplar da tese de doutorado dela, inclusive direito comparado, né? Doutora Que legal. Maiara, uma das referências para mim aqui no direito aqui na França. Quero agradecer ela pelo exemplar que eu recebi lá em casa. Doutora, ainda vou fazer, tá, o agradecimento especial no Instagram. E eu tô falando disso porque ela já veio aqui também, nesse podcast, a gente bateu um papo e ela, cara, nasceu no Brasil e veio pra cá muito novinha, assim. Ela é de Belo Horizonte, minha Sim, cidade. exatamente. E aí tem uma coisa muito legal que ela falou, porque assim, a maioria, até dos franceses, preferem ela como advogada. E é literalmente por causa disso que vocês estão falando. Essa proximidade, essa facilidade, esse envolvimento, esse abraçar que nós temos. E não importa qual é o setor que você está. Até o de vocês que tem uma certa. Né? Não tem Não, como. mas Tem. a advocacia é muito diferente. Eu posso falar, eu não tenho tempo de profissão na França como a Uhum. Mayara tem, mas eu já percebi isso. E recentemente, por exemplo, nós fomos, o escritório recebeu a proposta de trabalhar num caso de repercussão internacional, e quem foi a doutora Vanessa fazer a defesa, conseguimos, enfim, um resultado muito positivo da audiência, mas a resposta dos contratantes do Brasil, que são brasileiros, é que a falta de contato e informação do advogado francês com, né, a parte contratante era abismal e que por isso estavam extremamente satisfeitos conosco aqui no caso, ou seja, advogados habilitados na França, mas brasileiros sendo então preferidos para um caso de extrema responsabilidade, o que nos honra muito como advogado. Esses dias eu falei para um francês, a gente conversando sobre Brasil e França e tal. Falei, cara, você nunca percebeu que na sua língua, se a gente não se conhece, já tem uma distância muito grande, na sua língua, quando você fala francês, você não conhece a pessoa, é vous. Você já coloca a pessoa muito longe de você já. Falei para ele, falei, cara, na sua língua, sem problema. Ó, filho, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Esquenta sua comida aqui mesmo, tá bom? E come e fica à vontade. A gente tá gravando, só não faz barulho. Obrigado. Esse é o Theo. Você conheceu ele, né? Não é da natação, não, né? É, o da natação. Os três Esse não. são. Esse não estava aquele dia, não. Esse é o Theo, é. Esse não tava lá, ele tava em Barcelona. Tudo bem, Theo? Barcelona. Prazer. Depois a gente se conhece. Tá. Tchau. E aí, e aí eu falei pra ele, eu falei, cara, você não percebe isso? Aí ele ficou me olhando e ele não tinha essa percepção. E automaticamente, André, isso faz parte deles, de como é. E aí, quando você chega com algo um pouco a mais, uma facilidade, uma proximidade. O que você falou um tempo atrás, eu vivi uma coisa aqui muito interessante. Nos Jogos Olímpicos, eu fui um dos responsáveis pela Casa Brasil. Tanto na parte administrativa, com Prefeitura de Paris, com Prefeitura de Saint-Ouen, enfim, como também mestre de cerimônia na Casa Brasil. Só que antes da gente começar, então, tipo, tinha as ligações para a mairie, porque, não, olha, o número de pessoas está errado, vocês enviaram isso. Aí um dia o dono da casa, que tem uma pessoa que é o dono, falou para mim, cara, quinta-feira, você consegue ligar lá na mairie pra gente ir amanhã lá? Não é assim. Aí eu falei, não dá, meu irmão. Mas, cara, como não? Você conhece as pessoas, você já foi lá, mas não é assim, cara. Eles tá em outro mundo. Não é bem assim. É interessante que eu falei, bom, eu vou tentar. Aí peguei o telefone na quinta-feira, liguei pra ele, falei, olha, aconteceu uma urgência aqui, será que eu sou brasileiro, eu passei aí? Aí o brasileiro, a gente falou também isso em off, o termo brasileiro acaba me abrindo a oportunidade de eu conseguir ir lá e conversar com a pessoa responsável por causa desse brasileiro. A gente aproveitou, já tinha levado uma camisa para os Jogos Olímpicos e tal. Então, assim, quando eu fico olhando para isso, poxa, tem uma diferença muito grande, tem uma distância. Imagina vocês, então, né? Você sabe, eu tenho um caso interessante. Eu, quando fui fazer a prova de advogado aqui na França, eu perguntei com um colega francês, advogado, né? E ele falou assim, "Olha, você não quer me dar uma dica, não? Que eu estou um pouco estressado para essa prova, às vezes eu não sei como me comportar. Enfim, já estudei, mas eu queria uma dica, né?" Ele falou assim, André, se eu pudesse te dar uma dica, é que é muito bom, você é muito simpático, mas sorri menos no dia da prova. Quer dizer, a gente está falando uma coisa, falar sobre direito para mim é uma satisfação enorme, eu gosto muito, né? E não que eu chegasse lá e fosse sorrir e tudo, mas eu acho que essa simpatia que o brasileiro tem na gesticulação, né, na linguagem corporal, eu acho que isso já é afetuoso na nossa maneira de ser, sem precisar sorrir,
sabe? Aquela história de que a alma sorri internamente e se reconhece, entende? Então, assim, eu acho que essa sisudez do francês, tem um aspecto muito positivo, eu acho. Inclusive na minha profissão, a advocacia. Mas eu acho que quando a gente consegue ter o ponto de equilíbrio entre a nossa cultura brasileira, aquilo que a gente tem de valor e se adaptar aqui, né, Eduardo? Eu acho que... O que você acha? Que você também tem muito tempo na França, pode falar melhor do que eu, né? Não, melhor não, mas assim, é interessante a gente ver os pontos de vista, porque eles se tocam. Eu acho que tudo isso, na verdade, tem a ver com uma tradução que não é só a tradução da língua, é a tradução cultural. Tem uma autora francesa que escreveu uma obra muito legal, que é a Barbara Cassin, que ela falou sobre os intraduzíveis. A obra chama Os Intraduzíveis. Eu acho interessante porque ela coloca que as pessoas deveriam focar não nas palavras que podem se traduzir. Você fala bom dia é bonjour, mas nas palavras que não podem. Como, por exemplo, saudade, uma palavra que não traduz, ela vai retratar as diferenças culturais. Sim. E a gente faz muito tradução cultural aqui, no fim das contas, né? Essa que o Cleiton acabou de falar. E o cara marca uma reunião para amanhã na prefeitura. Não dá, você tem que ligar, aí você vai dizer, talvez mandar um e-mail, e o cara vai marcar para 15 dias depois, você ir lá. Quantas vezes eu não cheguei na administração pública francesa para resolver coisas da minha família, quando eu cheguei, e eu fui lá, disse, não, eu vou resolver, eu vou lá. Aí eu fui lá, você entrou no site? Não, não entrou. Então, entra no site e marca. E você tá lá, né? Não dá para marcar, não. E não, às vezes não é só a administração, às vezes eu fui marcar o esporte da minha filha, ela queria dança, eu fui lá, disse, minha filha, será que ela não pode ver? Disse, não, entra no site, marca, vem, aí você vai ver um dia e depois a gente vai ver se Exatamente. Não, é bem assim. Bem mais protocolar, né? Total. Mas é o que você falou, né? Eu acho que, assim, existe as coisas boas nisso tudo e também tem uma coisa que pra gente acaba sendo desconcertante, porque a gente não tá acostumado com isso. A gente consegue, né? Tem o famoso jeitinho, não, vamos, passa aí, a gente vai conseguir. Depois a gente entende que não é ofensa, né? É uma objetividade, é um protocolo que aí você entende que não tem problema, que é isso mesmo. Mas transitar entre os dois mundos é um pouco o nosso papel, né? Isso é integração, né? Sabe o que eu costumo dizer? Que eu, por exemplo, eu gosto muito de pegar o que é bom deles e manter o que é bom nosso. Afogar o que é ruim que nós temos, e afogar também o que é ruim deles. Juntar essas coisas aí para ser um ser humano melhor. Essa que é a ideia. E eu consigo enxergar isso nitidamente, assim, sabe? É um clichê, mas vamos usar isso aqui, vai. A pontualidade do europeu e a pontualidade do brasileiro. A gente, cara, isso é nítido, assim. Eu já contei uma história aqui várias vezes, vou repetir para vocês. O meu filho mais velho, o Theo, ele ia completar 1 ano, e eu convidei algumas pessoas, alguns franceses, e eu tinha o condutor de travaux, que é o chefe, o responsável geral pela empresa onde eu trabalhava, e ele, cara, eu chamei ele. Sabe, o cara tem um nível de cultura extremamente, sabe, muito grande. Convidei ele para ir, foi aniversário, foi num parque. E aí, tipo assim, 70% eram brasileiros. E alguns franceses. A gente marcou para as 2:30 da tarde no parque. Deu 2:30, o cara tava lá. Tinha algum brasileiro lá? Não. Não tinha nenhum, meu irmão. Nenhum. Cara, foi tão constrangedor pra mim. Mas foi muito constrangedor. Porque só tinha ele. E aí, pra ficar pior, uma coisa que nós... Não sei... Bom, vocês estão, de repente, também... bem já de um berço um pouco mais organizado. Tipo assim, ele falou, eu tenho das 2:30 até as 3:30 pra fazer aqui. 4:30 eu tenho que estar em tal lugar. Então chegou o horário dele ir embora, ele foi embora. O horário que os brasileiros estavam chegando, ele foi embora. Por quê? Porque ele organizou todo o dia dele, o domingo dele, para, tá, de tantas horas eu vou no aniversário do Cleiton, eu tenho um almoço com fulano de tal, um jantar com fulano de tal, aqui eu tenho que buscar uma pessoa em tal lugar. E ele falou pra mim, falou, eu tenho isso, infelizmente eu não posso ficar, eu tenho que ir embora. Quando começou a ficar legal a coisa, assim. Então existe, né, muito disso, assim, a gente vê muito isso aqui. E tem reunião com o Brasil, né? Tem o escritório do Brasil, que tem reunião no Brasil, e tem escritório que tem que fazer reunião. A gente tem que fazer Brasil, França e tal. E esse é um problema aqui, de fato. E a gente termina se habituando, né? Eu termino nesse ponto ficando chato. Um dia uma pessoa reclamou que eu disse, falta 2 minutos pra gente começar. 2 minutos, tá ficando Você quer ver maluco? uma coisa? Você já percebeu o trem, por exemplo? Já foi de trem para algum lugar aqui na França? Sim.
O trem vai sair da estação 16h54. 16h54, ele sai. Aí no começo eu falei, gente, por que não é 50? Por que não é 17? Porque tem aquele horário, porque o outro tem aquele horário. Porque tem, sabe, essa organização assim, eu gosto disso. Você ia falar alguma coisa? Não, é só uma constatação mesmo. Eu acho que essa questão do horário, eu acho que é um mau hábito do brasileiro. Uhum. São coisas, como você bem disse aqui, para viver nessa cultura a gente tem que se habituar. Então são situações como essa que a gente se torna, acho que, mais forte. Se você consegue ter essa leitura comportamental de adequar a uma cultura que entende aquilo, né, como o padrão de comportamento, dentro disso você consegue fazer expressar a sua personalidade, cultura brasileira, e fazer disso uma vantagem competitiva. Então, assim, eu acho que não é viver o brasileiro na França, sabe? É saber expressar a particularidade brasileira aqui na Europa. É interessante ouvir de uma pessoa um dia desses, né, brincando, que isso é quase um superpoder, né? Quando você entende dois continentes diferentes, eu tô entendendo aqui, ó, mas vou fazer comigo, vou botar a casquete Brasil, aí a leitura é uma, você põe o casquete França, a leitura é outra. Eles têm essa expressão, né? Muda muda o boné, muda o boné, e aí você termina tendo uma leitura privilegiada, porque você tem uma leitura das situações de uma maneira mais ampla, seja qual for o setor, da comunicação, Não, em tudo, escritório cara. empresarial. Em tudo. Isso é muito real, porque assim, eu venho do Batman, venho das obras, certo? Cheguei aqui, eu fiz isso durante muitos anos. E quando eu consegui entender isso, cara, pra mim foi sabe, foi total, muito grande, André, de você entender e falar, já sei, entendi. Aí foi onde eu comecei. Eu trago deles, isso aqui é bom, vou pegar isso aqui, vou pegar dessa cultura, passo a entender. Cara, as portas são A gente tem que abertas colocar aí. no CV isso, né? São as soft Soft skills. Soft skills, é. Exatamente. Eduardo, e o porquê? Agora vamos tentar entender um pouquinho. A vida estava interessante no Brasil, estava tranquilo, estava remando. Vou voltar para o meio. Aí Vamos quando lá. terminou o intercâmbio, eu voltei para o Brasil, fiz Direito na UFRN, na Universidade Federal, na minha cidade, Natal. Terminei, fundei o escritório. O escritório funciona até hoje. O escritório, 25 anos, né? Hoje a coordenação está com a Amanda, mas eu sigo acompanhando os processos, alguns processos, né? E, claro, dando um apoio a ela e aos clientes. O que mudou foi que, com o passar do tempo, eu pude fazer essa transição para ela, que assumiu o escritório, e vir para a França, para mim, era um projeto de vida sempre. Durante um tempo eu achei que eu ia vir, e depois eu disse, não, eu vou um dia me aposentar, eu vou morar em Paris. Eu tinha esse sonho, projeto de vida, e o que virou a chave, na verdade, foi o acordo do Mercosul, porque com a assinatura do acordo do Mercosul, o grupo Monrachet entendeu que precisava de um interlocutor com a América Latina e com a América do Sul, principalmente com o Brasil. Então, surgiu esse posto. Eu vinha conversando há muito tempo, mas assim, despretensiosamente, e eu entendi. Disse, agora, eu posso fazer a transição no Brasil, vou vir para cá, é uma coisa que eu gosto. Né? A gente virou membro da Câmara né? E eu venho conhecendo pessoas e desenvolvendo essa relação franco-brasileira na ponte Brasil-França e França-Brasil, ajudando na vida empresarial no que é possível. Que legal. Agora, só uma coisa, você tem filhos, né? Tenho. E assim, para eles, essa adaptação. Porque uma coisa tá aqui, o profissional que vem, que já tá ligado há muitos anos à França, sua história, né, tá ligada há muitos anos com a França. Você tem aí o cordão umbilical não foi cortado, é tanto que você voltou, então, vamos usar esse termo aqui. Mas agora os seus filhos vieram para cá. Eles nasceram no Brasil, como que foi essa... Eu fico feliz com o meu papel, que é de ponte, porque eu tô sempre na ponte. Minha filha tá lá no Brasil, Amanda, um beijo, filha. Ela tá tomando conta do escritório, e eu vim com Eric, Alice e Melissa, minha esposa e meus 2 filhos. O Eric tem 13 anos, ele tem uma particularidade que ele é autista. Então, aqui na França, eu acho legal a abordagem, ele se sente muito bem. Que legal. E a Alice tem 10 anos, então a gente está aqui agora há 8 meses, né? Chegamos em setembro, ela já está bem adaptada. Criança é rápido, né? Melissa está fazendo faculdade aqui em Créteil, está fazendo français deuxième langue, então está fazendo 4 horas por dia, está nesse passo aí, de primeiro se aperfeiçoando em francês para depois dar seguimento na vida dela, que é importante.
E eu estou sempre na ponte, tentando ver. Eu estou vendo gente do Brasil com projetos na França, gente da França que tem projeto no Brasil, conhecendo as pessoas que estão aqui dando os apoios, né? Você, que é um grande comunicador da comunidade, o doutor André, que eu tive a honra de conhecer e que a gente fez essa parceria aqui de apoio, ele que é, eu acho, o advogado mais conhecido do Brasil, em Paris, com certeza, e na França. Sim, né? Paris, acho que, pelo menos assim, em termos de seguidores no Instagram, eu sou o mais, que tem o maior número de seguidores, né? Mas eu acho assim, o mais importante assim dentro dessa parceria que a gente ressalta, né? Eu acho que essa visibilidade do Instagram é, permitiu esse contato, né? Mas quando a gente conheceu ali, né, nos bastidores da Câmara e podendo entender melhor o projeto da Monrachè e também o que eu já fazia aqui, porque eu trabalho com mobilidade global. E mobilidade global hoje é algo que envolve tanto pessoas, quanto profissionais, quanto empresas, né? Uhum. E eu cuidando da parte jurídica, vi que toda essa questão que envolve, às vezes, uma imigração planejada, do ponto de vista empresarial, era um serviço que eu sentia um pouco falta de não poder proporcionar e oferecer aos clientes que me procuravam. A gente faz a parte migratória, da mobilidade internacional, a abertura de empresa, que não é tão complicado, mas e depois, né? A gestão dessa empresa, todos os serviços que orbitam, né? E aí foi uma grata surpresa também poder ter esse conto do Dr. Eduardo e a gente uniu esforços e hoje a gente, quem ganha, né, é o cliente, né? A gente fica O feliz cliente de final, entender. né? E aí, eu acho que são dois enfoques importantes da parceria. Essa parte do acompanhamento da empresa, né? O cliente normalmente chega para o Dr. André, ele resolve a gente, né, dar esse apoio logístico no ecossistema de serviços, contador, e toda a parte contratual e planejamento, até a parte de faturar, né? Você vai se envolver com a administração até onde você quiser, né? Toda a parte burocrática a gente vai resolver. E tem a outra parte importante também, que a gente tem atendido muito, que é a parte do patrimônio entre os dois países, né? Porque o escritório, a filial, na verdade, é de uma CGP, né? Uma Conselho, Gestão e Patrimônio. Então, a gente vê muitos casos, por exemplo, um caso clássico, que pouca gente se preocupa e deveria prestar atenção da comunidade brasileira aqui na França, em Paris em especial, por exemplo, você está aqui e você tem pais que têm um patrimônio lá no Brasil e você é domiciliado fiscal na França. E se seu pai falecer e você de repente tem uma herança, um apartamento, 2, 3, pouco importa, no Brasil você paga 5% de imposto. Mas você não vai poder pagar 5%, porque você é domiciliado na França, você tem que pagar os 5% do Brasil e mais a diferença que é 40% da França. Então você vê mas meu pai mora no Brasil, o que é que ele tem a ver? Né? Tem a ver. Apareceu Parece um caso nosso, assim, né? E aí, bom, se antes que isso aconteça, bom, há soluções diversas para cada caso, que a gente tem que avaliar as várias dimensões, né, do caso, mas há soluções e há soluções melhores ainda se houver um planejamento sucessório. Então, peraí, eu tô me formando em psicanálise e gosto muito de filosofia, né? E aí uma das coisas que eu tenho aprendido com um psicólogo que eu tenho consumido muito desse cara é que a ideia é tentar entender para não chegar em tal coisa. Qual seria a solução? Porque isso é muito interessante. A maioria dos brasileiros aqui tem uma familiar, tem um pai, que inclusive tem algumas coisas no Brasil, tem família, que tem a vida lá. E qual seria então hoje, aproveitando esse ótimo exemplo, qual seria hoje então o que daria para ser feito para que isso não chegasse a acontecer? Então, É óbvio que quando a gente faz, só um pouquinho, é óbvio que seria muito mais fácil eu falar assim, ó, pessoal, entre em contato com eles, o que eles vão explicar para vocês. Mas vamos já deixar um pouquinho claro, porque são tantas as soluções, mas a gente só para dar uma, por exemplo, em matéria de imóvel, né, na França, o que acontece nesse planejamento sucessório é que você pode desmembrar a matrícula, fazer uma doação de 30% do imóvel, e aí você vai pagar bem menos imposto na doação, e você faz a doação com a cláusula que não pode vender e guarda o usufruto. Então você tem ainda total domínio sobre o imóvel e controle, apesar de ter doado, doou só 30%, e no dia que acontecer, que você falecer, os outros 70% não serão tributados. Entendi. E os 30% que você doou, você não vai pagar 40%. E aí tem faixas de imposto que dependem, né, doutor André? Do valor. E aí tem que analisar. E do tempo, inclusive, da idade que você tem
O seguro aqui, a previdência, é muito interessante. Não é previdência, é seguro. Você faz um seguro até 150 mil euros, você não, isso não paga imposto. Entendi. E tem mais, dentro do seguro você pode fazer cláusulas de investimento, como se fosse poupança. Então, assim, em matéria patrimonial, você tem, é recomendável que o brasileiro domiciliado na França, né, doutor André, faça um planejamento. A gente conversa sobre isso cotidianamente. E é surpreendente, né, o nível de desinformação dessas questões. Eu não sabia, tá? Eu já tô sendo sincero para vocês. E é normal, tá, Cleiton? Isso não é uma constatação aqui para reclamar que as pessoas deveriam saber. Não, acho que elas, claro, a informação hoje ela está disponível na internet, mas as pessoas estão aqui às vezes preocupadas em trabalhar, em fazer a vida, mas não ter isso no radar, essa preocupação de que você, sendo residente fiscal no Brasil e na França, mesmo em situação irregular, você tem direitos e deveres em ambos os países. Olha, essa coisa do patrimônio dos países é bem interessante. Apareceu um caso recentemente da Patrícia, que ela tem um apartamento em Florianópolis. E aí ela aluga o apartamento. Ela aluga o apartamento, mas se ela é domiciliada aqui, vai tributar o aluguel. E tem que estar na declaração aqui. E aí, qual foi a solução? A solução é ter uma estruturação desse apartamento, pertencer a uma holding, que a holding tem patrimônio aqui, e que no Brasil o apartamento também tem uma outra empresa que faz parte e que não está gerando dividendos. Então, quando você não gera dividendos, você não é tributado, e permite a Patrícia, por exemplo, que ela fique com esse patrimônio lá e ela reinveste, já que ela não precisa do dinheiro desse aluguel. Então vai depender muito da necessidade de cada um e como é que a gente vai adotar essa solução fiscal, né? Já, uma bem clara para sair do juridiquês, Brasil e França, para ficar nesses dois países, adotam um princípio muito claro, que é da universalidade da renda. É como se fossem dois irmãos brigando pelo mesmo brinquedo. Tá? Ambos se sentem proprietários daquele brinquedo. Como é que vai resolver isso? No direito internacional, você não tem uma instância superior que vai falar assim, não, isso é assim, decido desse jeito, está resolvido. Não. Os países têm que fazer o quê? Eles são soberanos. Então, eles fazem o quê? Um acordo. E Brasil e França têm um acordo para evitar a bitributação. E é por isso que existe essa obrigação de declarar o que você ganha de rendimento no Brasil, aqui na França, e o inverso também. E aí o que o doutor Eduardo está falando, né, que um escritório de gestão, de patrimônio, aconselhamento pode fazer, é justamente junto, né, com um gabinete jurídico, é você tentar, aproveitando dos mecanismos legais, dos incentivos, das estratégias que são possíveis ser feitas, reduzir a carga tributária. Ótimo. Então, assim, para ser um pouco mais claro e diretamente assim, para o nosso público, para quem vai estar ouvindo a gente e vendo e tal, essa sociedade que é criada aqui automaticamente consegue tratar disso para a gente. Isso. Sim, Né? sem A dúvida. ideia é A essa ideia é aqui. essa, Então, é sempre procurar vocês ou o André ou o Eduardo para que as pessoas possam ter mais informações sobre isso. Porque isso é uma coisa que todos nós temos. E não é só sobre herança e sucessão. Se você tem patrimônio nos dois países, você tem tantos casos, né? Tem gente que tem muita gente foi casado duas vezes, aí deixou um filho no Brasil, tem um filho aqui, ou casou com uma pessoa que tem outro filho. Como é que vai ficar o patrimônio? Como é que foi o regime de casamento? Como é que foi o divórcio lá? Tudo isso no âmbito internacional tem que ser levado em consideração para você fazer um planejamento legal. Porque o que acontece, Cleiton? Nós temos sistemas jurídicos diferentes. Leis na França, leis no Brasil. E isso é direito internacional privado. Ou seja, quando há elementos que conectam esses dois sistemas jurídicos, é necessário a intervenção de um advogado especializado em direito internacional. Mas junto com as regras de direito, existem também a questão patrimonial, que ela pode ser pensada de uma maneira bastante estratégica. E é isso que a gente propõe dentro dessa sociedade, dessa parceria, de otimizar, então, a questão tributária. E aí tem essa parte do planejamento e tem uma parte também, né, do empreendedorismo, né, que a gente falou lá atrás, o projeto Chave na Mão, né, e a gente termina entendendo as oportunidades. A gente estava conversando aqui em off, antes de começar a entrevista, me lembrei agora do Mercosul, né? Então, mas
Peraí, eu quero entrar nele, eu só quero puxar um gancho. Você Tá. falou que veio para cá porque começou a ter algumas facilidades. Surgiu essa necessidade, Aham. porque se imagina que os motivos são não só o Mercosul, mas o momento geopolítico e econômico do mundo. Né? Você vê os Estados Unidos hoje com tarifas altas para o mundo inteiro, para a Europa, e uma tendência é a Europa fazer negócio com a América Latina. Claro. Né? Existe toda uma proximidade cultural, existe uma vontade de ambos os lados. É um mercado imenso na América Latina, um mercado imenso na Europa, uma tendência que se faça negócio e que tenha acordos múltiplos, não só o do Mercosul. Então, dessa necessidade, que é uma realidade atual, surgiu essa necessidade de mercado, eu fui chamado e aqui estou. Tá, e dentro dessas ideias agora, vocês dois, e depois você vai continuar com o seu exemplo, que ele é maravilhoso pra gente entender. Vocês acham que vai facilitar muito? Porque assim, eu, por exemplo, já consigo enxergar que é um facilitador muito grande para nós brasileiros aqui na França. Por quê? Porque automaticamente você tem mais produtos nossos indo para cá, você tem uma qualidade melhor no que é nosso lá de baixo, você tem, para nós, por exemplo, e aí vai o exemplo que você vai citar, por exemplo, nós conhecemos o Bruno Montpetit Brasil. Então ele é alguém que de repente, possivelmente, possa... quando eu vou usar o termo beneficiário, mas é no bom sentido da coisa, tá? Muito disso. E aí outras pessoas que fazem parte desse ciclo também serão beneficiados. Não é só a grande, né? Sei lá, de repente o grande exportador que vai se beneficiar. Não, isso vai melhorar até pra gente, o consumidor final, num certo sentido. É isso? Eu acho que sim. As pessoas falam muito do maior acordo comercial do mundo, e de fato né? Mas é ingenuidade pensar que a gente está ali só diante de um acordo comercial. Uhum. Porque vai ocorrer um estreitamento de relações entre os dois blocos que, a reboque do comércio, pessoas fazem comércio. Claro. Então você tem toda uma questão cultural envolvida, você tem pessoas que estão conhecendo ambos os países, você vai ter encontros, desencontros, casamentos, divórcios. Então, assim, é toda uma engrenagem do direito internacional que se move. E eu sou um entusiasta desse acordo justamente por essa questão. E aí você ter advogados, o doutor Eduardo é advogado no Brasil, hoje é que ele está representando a Monrachet, fazendo justamente essa questão de internacionalização de empresas, gestão inteligente do patrimônio. Mas qual que é a grande vantagem de você ter profissionais, né, doutor Eduardo, que conseguem transitar, né, entre esses dois sistemas jurídicos e também culturais? É justamente poder favorecer todos esses intercâmbios, né, de pessoas, profissionais e empresas. Então, eu acho que a proposta para a gente é muito clara, é poder ter capacidade de atender um brasileiro, eventualmente um francês, que faz negócios em ambos os países, porque com certeza ambos os sistemas jurídicos vão estar em contato. E o que acontece é que a gente termina entendendo de negócios e de setores que estão abertos, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui. Abriu-se agora o mercado, mas até pela maneira muito protocolar e muito analítica que tem o público francês, as importações ainda, muita coisa que poderia ser importada não está ainda. E o doutor André vinha me dizendo, é uma oportunidade para quem está na França, da comunidade brasileira, às vezes se lançar, porque a gente tem essa garra de empreender e de se lançar, e ele próprio importar um produto que está vendo aqui nas gôndolas do supermercado, fruta, perfume, e que vai ter uma vantagem fiscal tremenda agora, porque isso não vai acontecer diretamente com o mercado francês. Eles vão fazer isso paulatinamente por uma característica, né, são mais cautelosos e tal. Então, existe um espaço grande para o empreendedor brasileiro que está aqui, já conhece o mercado, ele se lançar e, de repente, fazer uma expansão planejada, né, doutor? Exatamente. Né? E fazer uma expansão planejada, ou quem está no Brasil e tem o produto, no lugar de ficar procurando, quantas vezes já ligaram para o doutor André para mim, olha, eu quero exportar isso, procura para mim mercado. O melhor caminho não é procurar mercado, abre um aqui e importa de você mesmo, porque o consumidor final quer, mas o importador é cauteloso. E até o consumidor final vai depender de uma característica, né? Porque tem consumidor que na França que ele tem como política realmente só consumir o made in France. Mas aqui em Paris, sobretudo, né, só o público brasileiro é tremendo. E não tem só o público brasileiro, existem várias comunidades, a comunidade latino-americana toda, de vários países, a comunidade asiática, a comunidade africana.
Esse é um público tremendo, e esse não faz essa diferença, não. Eu também acho, eu sou muito entusiasta justamente por essa questão. A gente vai ter agora uma oportunidade de redução tarifária, né, para importação, né, de produtos do Brasil para serem vendidos aqui no seio da União Europeia. E aí, olha para você ver o mercado que isso se abre para quem está querendo empreender. Ou seja, o que antes era inviável por conta de barreiras tarifárias, hoje é visto como uma grande oportunidade. Então, a pessoa está aí, já tem um capital, ela já consegue, de repente, construir uma empresa, vai ter uma facilitação na importação dos alimentos, e a gente sabe que o comportamento do consumidor ele muda. Uma vez eu estava vendo um documentário, só para título de exemplo, no Arte, era uma entrevista na rua, na década de 70, que acho que foi quando o McDonald's iria se instalar aqui em Paris, e o francês falando, não, isso nunca vai vingar aqui, não vai ter uma loja, pode esquecer, aqui não existe isso, aqui é cuisine fait maison. Aí você vê o comportamento caiu no gosto francês, né? O francês consome, né, o fast food americano. Então eu acho que a gente fala de frutas do Brasil, por exemplo, de outros produtos, quer ver? Produtos que são vendidos aqui já para cabelos crespos, por exemplo, que não se encontra muito. É verdade. Você entende? Então, isso abre realmente um espaço. uma enorme oportunidade. Meu irmão é professor de história, ele fala, André, se você quiser entender história, pensa em duas variáveis só. Nações sempre lutaram por isso. Busca de matéria-prima e mercado consumidor. Quando você tem a matéria-prima mais barata e um mercado consumidor, o que você tem? Você tem um negócio. E bom negócio. Às vezes eu digo que a gente tem algumas barreiras que são psicológicas, né? Eu prometi que não ia falar sobre isso, que é um tema polêmico, mas eu não consigo, eu vou falar, que é a carne. Porque se você conversa, e a gente convive no universo francês e brasileiro, né? O famoso superpoder aqui de virar a chave, de ler os dois. E você vê que o discurso sempre da parte francesa não, a proteína do Brasil, a carne é de baixa qualidade, tem hormônio e o público francês jamais vai consumir e tal. E assim, eu acho que é um equívoco de entendimento. Primeiro que a gente conhece a qualidade da carne do Brasil e depois que tem uma questão da democratização da proteína, porque o público francês, boa parte, não tem condição de consumir carne vermelha. A carne na França é cara e bom, qualidade eu não vou entrar nesse mérito, eu acho que tem carne de muita qualidade aqui, de preço bem elevado, e que quem quer e pode consumir o Made in France de carne vai continuar, mas tem um público que não está consumindo. E quando chegar ele vai consumir. Deixa começarem a fazer churrasco de picanha aqui para ver o que é que vai acontecer. Eu já tive essa oportunidade, sabe, de estar num grupo de franceses e falei para ele, cara, a gente vai comer picanha aqui hoje. Aí ele falou, como assim? Eu falei, picanha, mas o que é isso? Eu falei, é um corte que nós fazemos nos bois lá na América do Sul e você vai experimentar. Cara, vocês não têm noção. Não, você não tem noção. Tinha um senhor lá com a gente, e assim, eu fiquei fora, porque eu gosto muito de comer a picanha, mas ela ali é quente ali, você corta e já come. E eles aqui, eles preparam tudo, depois vão pra dentro e comem lá. Pra mim esfriou, acabou a graça, não é igual. Enfim, cada um no seu cada um. Falei, não, mas a gente vai fazer como a gente faz no Brasil. Então eu fiquei lá na churrasqueira, fazendo a carne, pegava o pratinho, fulano, pega aqui e leva. Aí eles sentados, mas você fica aí, voa, cara, é assim que a gente come, fica tranquilo. E aí começou a fazer essa navetes, né? E pegar a carne e voltar, pegar a carne e voltar. Aí, num momento, veio um senhor e falou pra mim, eu quero só ver como que você faz. Cadê o molho? O molho não, cadê o tempero que você coloca? Falei, cara, então, sal. Picanha é só com sal. Não pode ser. Tem alguma coisa aí, porque o gosto não é o mesmo. Não dá, sal não dá esse gosto. Aí eu fui só pra ele, não, é porque o suco, né, que as pessoas acham que é o sangue, mas não, tem um suco ali, mais a gordura, mais o sal, vai dar esse gosto. Por isso que essa carne é um pouco mais cara, porque ela, né, tem aí uma maciez. Não pode ser. Aí ele ficou impressionado com isso, falou, não é possível. Como que isso é possível? Esse pedaço de carne, qual que é de sal? É isso aqui que eu tô comendo e é macio desse jeito? Então, assim, literalmente isso. Eu já tive essa. Eu já entendi lá a comparação que o Dr. André fez do fast food americano é muito interessante, né? Porque é uma
uma barreira cultural, psicológica, que uma vez que for vencida, realmente... Acabou. E tem toda uma questão da preocupação com o agro francês, né? Que eles têm, eu acho interessante, mas a questão da carne francesa, e eu vi isso na Câmara do Comércio da Argentina, muito interessante, doutor André, é desde 2015. Por exemplo, as aves estão sendo importadas da Polônia. Então, ó, você vai importar de outro lugar a carne. Então, dá uma chance ao Brasil, né? A gente vai aumentar um pouco as cotas. Tá? Da Polônia, eu conheço muita picanha polonesa. Ah, eu comi da Irlanda. Na Irlanda... Eu gosto muito da cerveja, mas bom, assim... tá? Não eu Mas a picanha da Irlanda... Não, da polonesa eu já comprei várias já. É boa. Boa, cara, boa. Assim, não é uma argentina, não é uma angus brasileira, por exemplo. Eu tenho visto já nos mercados brasileiros alguns oferecendo a picanha num preço bem interessante. Deve ser que vem da Polônia. Ela é um pouco mais baixo, menos, enfim, não é tão cara quanto, e a Pode dizer o qualidade... preço? Eu acho que, se não me engano, era 14, 15. Puxa, interessante. E é boa. É claro que você tem vários, né? Tem muitos pedaços. Só que eu já trabalhei uma vez, a gente fez um evento e precisava de picanha. E aí a pessoa falou, tem essa aqui. Falei, eu vou pegar 2 desses aqui pra mim comer. E aí fui no meu sogro, fizemos, falei, cara, não... Porque assim, com relação a, por exemplo, uma picanha irlandesa, por exemplo, e essa polonesa, não tem comparação. Não, a irlandesa... A irlandesa, se não for angus, não vale, porque é dura. Pois é. Não vai. Cara, eu gosto. Eu terminei fazendo buff bourguignon. Gosto, vou e cozinho. Com certeza, até prato. E é engraçado falar isso, porque eu tenho clientes que são casais, franco-brasileiros, enfim. E eu vejo franceses assim muito sensibilizados já pelo paladar da comida brasileira, sabe? E que são potenciais consumidores dessa carne, desses produtos brasileiros aqui. Então eu acredito muito nessa mudança do comportamento também. Por isso que eu acho que esse acordo, 1º de maio agora a gente teve, né, a aprovação dele, eu acho que vai trazer inúmeras oportunidades, não só econômicas, né, de trocas comerciais, mas também de trocas culturais, que Brasil e França, né, o Eduardo pode falar isso muito melhor do que eu, já são países que mantêm excelentes relações culturais, né? Sem dúvida. Total. Desde a época do Brasil Império, né? Não, mas assim, se a gente for entrar assim, a gente tá ligado com eles desde sempre. Desde sempre, ó, Dumont. Eu falei um pouquinho Brasil Império, me lembrei, Dom Pedro II, ele terminou os últimos dias aqui em Paris, no Hotel Bedford, que inclusive dia 27 vai ter um evento sobre finanças e patrimônio, viu? Estão todos convidados. Vai ser lá também? Vai ser no Rotary Club, vai ser no Hotel Bedford, que tem uma ligação cultural muito grande com o Brasil, Sim, né? ele não tem um quarto lá que seria assim, meio que museu reservado para ele, não? Porque lá em Cuba tem do Hemingway. Ah, é? Tem um hotel lá, Havana, eu não lembro agora, mas assim, tem dentro do hotel onde ele ficava, tem um quarto lá que é decorado dele. Podia ter um aqui, né? Podia ter. Vamos conhecer o hotel lá no evento de finanças e patrimônio e que gestão. Dia que é, então? 27 de maio. 27 de maio? É. Aí, eu vou estar lá, viu? Quem quiser me dar um abraço. O Okay. doutor André vai também. Tá ótimo. Então, a gente acabou entrando, né, nessa da União Europeia, que, querendo ou não, faz parte, nós estamos aqui, e isso pode não ser benéfico para a gente também. Olha, a gente come, por exemplo, o brasileiro come muito arroz, e aqui tem muito arroz que vem da China, que vem da Ásia. Você tem muito. E aí a gente também é um grande exportador também de arroz. De repente tá vendo? Enfim, eu fico às vezes imaginando. Tem muita coisa, até de produtos inusitados, né? Perfume, o Brasil faz perfume também, num preço diferente. Aham. É outro tipo. Cosméticos. Sim, muito mais voltado para essa população negra aqui no Brasil. A gente tem excelentes produtos, mas aqui tem uma certa dificuldade e tem também um mercado consumidor para esse tipo de produto muito grande. Com certeza. É bem legal, cara, a gente poder... Eu tenho estudado muito sobre as possibilidades e as vantagens desse acordo, sabe? E, olha, eu, sinceramente, eu vou falar assim, como advogado, não sou empreendedor, mas como advogado, eu vejo que, assim, o que existia de obstáculo e bloqueio está sendo retirado. Então, para quem tem o apetite pelo empreender, que está muito na veia do brasileiro, né, de empreender, correr risco, melhor momento. O brasileiro é muito guerreiro, eu acho ele muito talentoso. Eu já falei isso aqui e repito. Eu acho que sim, esse acordo, a carne é o menor dos problemas para os franceses europeus, viu? É o talento brasileiro que é o grande problema. Verdade.
Não, é Tanto é bem que a isso gente mesmo. vê, a gente vinha comentando, na ponte França-Brasil, os produtos de exportação estão bem avançados. E o espaço de se abrir empresa de importação na França de produtos brasileiros, ele está super aberto. Eu acho que os caras que chegarem primeiro vão deitar e Não, vai rolar. fazer. Beber água limpa. É. Ok, bom, então vamos lá. Vamos entender então agora aqui, sem juridiquês, como você gosta de falar, de uma maneira muito mais fácil, bem simples, para que as pessoas possam entender também. Qual que é então aqui a sociedade? O que a pessoa que está escutando a gente, o brasileiro que está vendo a gente, o francês que está vendo a gente, que tem essa ligação, o que vocês podem entregar para a gente como um trabalho? Qual que seria então aqui o drapeau, ou a bandeira dessa sociedade? Bom, eu atuo como coordenador jurídico, né, de um projeto de implantação de empresa aqui na Europa, né? Obviamente que o escritório não tem condições de lidar, e nem a expertise própria para lidar com todas as questões ligadas à implantação da empresa aqui, toda essa gestão da empresa. Então, a gente une dois esforços, né? O esforço de vir para cá e cuidar tanto da parte migratória, porque não é uma empresa que desembarca aqui, é uma empresa e uma família através de um visto, certo? Então, isso existe todo um trabalho de preparação, um trabalho de planejamento para que essa empresa possa ser implantada aqui. E o Dr. Eduardo, junto ao Monraché, ele complementa esse trabalho como chefe de orquestra mesmo, trazendo soluções que a gente fala de chave na mão, réa na mão, para que a pessoa, uma vez instalada na Europa, ela se preocupe em desenvolver os seus negócios. Eu acho que, sem juridiquês, seria um pouco isso, Essa né? ideia. Isso, sem dúvida. Se eu puder simplificar um pouco mais, imagine que o cara vai abrir uma empresa aqui. Então, você não sabe por onde começar. Então, o que a gente faz é, deixa, eu resolvo. Contador, eu resolvo. Quem vai emitir a fatura? Eu resolvo. Se preocupa só com o seu negócio. E se o cara quiser ainda, não, mas eu não sei como é que eu vou fazer o plano de negócio. A gente chama um parceiro e a gente resolve também. Exatamente. O outro parceiro vai resolver o plano de negócio. Ah, mas eu tenho um problema fundo e tal. Em alguns casos, dependendo do aporte, ele pode conseguir ainda mais aporte de uma agência pública ou de um banco para apostar no negócio dele. Então, o que a gente faz é se preocupa só com o negócio e a gente vai resolver tudo. Tá. Então, para mim, olha que coisa interessante. Então, nós sabemos que então virão várias empresas para cá, que vão chegar aqui e que com certeza procurarão sempre estar na França. E aí, automaticamente, vocês recepcionarão essas empresas também e esse será o trabalho. Toda empresa brasileira que quer estar na França, acho que na Europa eu posso usar esse termo, não, vocês são mais Europa ou mais Sim. França. Europa a partir da França. Isso, que quer chegar aqui na França, ou Europa, a partir da França, vocês então têm toda aí sei lá, Uma infraestrutura. para poder recepcionar isso e entender, fazer as pessoas entenderem todo o processo do sistema como que é aqui na França. Eu acho que o que a gente uniu é toda a força e o respeito que tem o Dr. André na comunidade jurídica franco-brasileira e a tradição da Monraché, que eu represento, que tem 30 anos de mercado de gestão de patrimônio. Então, juntando esses dois motores, a gente pode oferecer um serviço para a comunidade brasileira de deixar ela bem tranquila em matéria de atendimento. Sabe o que acontecia? Eu trabalhava com projetos, por exemplo, de passaporte talão, caractere d'entreprise. Deixar de maneira aqui mais clara. Ou seja, a pessoa quer emigrar, sair do país, do Brasil, instalar uma empresa aqui na França, trazendo a sua família através de um programa que se chama Passaporte Talento. Mas tudo bem, a gente abre a empresa aqui e o depois, né? Então, assim, existia um vácuo, um certo limbo, porque às vezes a pessoa nem francês fala, e aí a gente sentia a necessidade de um acompanhamento, né? E o que hoje a gente está fazendo? A gente não só, eu como coordenador jurídico desse projeto, né, faço toda a parte do planejamento migratório dessa pessoa, dessa família, dessa empresa, a redação dos estatutos sociais, porque a empresa ela precisa surgir, nascer, e para isso é uma personalidade jurídica que tem que surgir também, então tem trâmites ali que são jurídicos, burocráticos, mas existem ainda muitas outras coisas, muitos outros procedimentos que precisam ser realizados. E aí é onde entra também a Monraché, que é uma empresa especializada em gestão do patrimônio e oferecer soluções clé à la main. Se precisar de um contador, como o Eduardo falou, emissão de fatura, como ele falou, de repente se precisar de
parceiros locais para investimento, dependendo da complexidade do projeto, a gente consegue também. Precisa fazer um plano de negócios estruturado para ser aprovado aqui na França, a gente tem também. Ou seja, a pessoa vem com a ideia, com capital, que a infraestrutura jurídica, burocrática, ela não vai precisar lidar. Ela vai lidar realmente em gerir o seu negócio. Entendi. Essa é uma parte, se me permite, e a outra para quem tem um patrimônio entre os dois países e precisa também fazer um planejamento. Seja para a parte de como vai receber e a melhor maneira de declarar, seja em sucessão, ou seja em doação, e seja até para o dia a dia. Se você está entre os dois países, porque isso é uma coisa vai precisar. É muito importante. Se a pessoa é residente fiscal em 2 países, ela tem obrigações fiscais nos 2 países. Não significa porque algo aconteceu no Brasil, morte de alguém, que abre-se uma sucessão, que isso não vai ter implicações na França. Vai ter. E ela vai ter que pagar. E poderá utilizar benefícios, né, de convenções bilaterais que o Brasil eventualmente assina com a França em matéria fiscal. Mas antes que você seja surpreendido com o pagamento de um tributo que poderia ter sido menor, ter sido até mesmo evitado, entra-se então em jogo a importância de uma empresa de gestão de patrimônio. Entendi. E eu acho que esse exemplo, ou essa ideia, ou esse serviço prestado por vocês, na verdade, acho que ele é o que se aproxima mais de todos os brasileiros que estão aqui. Sim. Né? O cara que mesmo que ele não empreende, não tem nada a ver, mas ele tem uma família lá, ou ele tem um negócio lá, tem alguma coisa lá, acontece alguma coisa, ele, né, como vocês falaram, ele vai pagar muito caro por isso. É bem motivante, né, doutor André, a gente falar porque aí termina tocando a vida pessoal de cada um e os projetos também. Eu me sinto bem motivado. Não, mas eu entendo completamente. É legal, porque a gente acaba lidando com... se realizando através dos projetos das outras pessoas. Quando a gente vê um projeto sendo concluído, a satisfação que isso dá é enorme. E a gente não fala de honorários, não fala de pessoas assim. Isso é uma coisa que, na minha profissão, eu amo. Eu lido muito com problema. Tem que resolver problema. Então, quando a gente encontra uma solução, ou quando a gente chega ao final de um trabalho que eu trabalho, melhora a posição do cliente, isso é muito satisfatório. Então... E aí eu falo uma coisa que eu acho que nós três aqui vivemos, né? É fácil a gente se colocar no lugar do cara que está vindo, né? Porque nós todos viemos, nós temos família aqui, o Cleidson, o doutor André, eu, então a gente consegue ter uma empatia e uma proximidade muito fácil, é muito fácil calçar o sapato do outro que está vindo, porque a gente entende, né? Você teve que calçar os seus também. Verdade, não, isso é real. Eu acho que, assim, o André, quase tudo que nós fazemos, quase tudo que nós fazemos aqui, a gente acaba aprendendo, e aí, se você consegue fazer com que o outro tenha também esse resultado, é sempre maravilhoso. E aí, quando você abre isso pro seu trabalho, até, não importa qual trabalho, é uma satisfação muito grande mesmo. É muito legal. Isso é real. Isso é verdade. Isso é lindo. Na minha profissão, eu acho que isso é uma parcela dos honorários que é de valor imaterial, assim, inquantificável. Você não consegue quantificar isso, mas é realmente muito satisfatório conseguir ver a satisfação da realização de um projeto. Isso é muito bom. Que legal. Bom, escuta, muito obrigado por esse momento. Tem alguma coisa que vocês gostariam de lembrar? Ou... Vamos fazer o seguinte, André, deixa aqui a sua mensagem aqui para nossa comunidade. Não importa se é dentro do seu segmento, se é dentro da sociedade que existe aqui, enfim, o André deixa aqui uma mensagem para ali, ó, olha direto para lá. Bom, meu nome é André Fernandes. Antes de ser advogado, inscrito no Barreau de Paris, ser advogado no Brasil, eu sempre falo que eu me reconheço como imigrante. E é justamente pelo fato de ser imigrante que hoje eu consigo ser a cada dia um melhor advogado aqui na França. Porque ser advogado, para mim, não significa somente lidar com a questão técnica do direito, e sim ter sensibilidade para entender e acolher o ser humano que chega com um problema, com uma angústia. Então, para mim, é uma honra poder hoje ser advogado na França e atuar com brasileiros e brasileiras que precisam de um serviço técnico de qualidade. Eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a oportunidade aqui que me deram o Dr. André e o Cleidson, né? O primeiro dessa parceria que eu acho maravilhosa entre a Monrachet, que eu vim para representar, né? Esse grupo de gestão de patrimônio que existe há mais de 30 anos, com o Dr. André.
Eu acho que essa parceria é muito legal, que a gente consegue dar assistência a um público da comunidade brasileira aqui em Paris e na França toda. Tem sido muito motivante. Me chamo Eduardo Gugel, também sou um imigrante, né? Somos todos aqui. E é sempre um prazer estar dentro da comunidade e poder fornecer um serviço que, na verdade, é uma realização de um sonho, que foi o meu, que é o do Dr. André, que é o do Cleiton. E eu acho que participar da realização do sonho de todos que estão querendo conquistar isso na vida é uma coisa que realiza em si só. Ok. Bom, pessoal, muito obrigado por esses momentos. É engraçado, você estava falando agora, vocês estavam falando, eu estava aqui pensando, né, como a gente viaja, né? A gente foi para o Brasil, a gente veio para cá, a gente falou sobre política, sobre geopolítica, é incrível, né, esse momento, como a gente pode compartilhar várias ideias e somar para outras pessoas também. Aí, seu talento é tremendo. Eu terminei contando a história da minha vida aqui, foi quase um filme, voltou para o fim. Não, mas isso é bom. A gente não é um só, né? A gente é atravessado pela língua, pela cultura. Total. E André, sabe, você falando sobre isso, quanto mais eu estou nesse lugar aqui, quanto mais eu ouço sobre pessoas, quanto mais eu ouço histórias, quanto mais eu ouço, sabe, sobre várias coisas, mais assim a gente percebe nessa nossa facilidade agora como povo brasileiro, essa nossa introdução a muitas coisas, essa nossa vontade, olha, vocês juntar, pô, vamos fazer uma coisa, tá aqui um negócio, tem ele, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, vamos fazer, e tem sempre um crescimento. E isso é muito da gente, assim, sabe? É muito louco, tem dia que eu acordo, não sei se vocês pensam nisso, tem dia que eu acordo, cara, hoje eu tô me sentindo uma pessoa diferente do que eu era. Porque, às vezes que eu conversei com alguém, uma conversa me mudou significativamente, um encontro de tanta qualidade, ou de repente, uma provação que a gente passa na vida, né? Você muda. Essa semana foi muito difícil pra mim, porque a cara me fez cirurgia, tal, muita coisa aconteceu, um problema no Brasil com minha mãe. E aí, cara, eu senti que eu meio que aumentei meu limiar ao sofrimento, assim, sabe? Não, eu olhei pra dentro da casa, assim, um menino pequenininho chorando, falei, não, tem que ser forte. Aí, tipo, você fala, não, eu sou outra pessoa já, eu não sou a mesma pessoa de um ano atrás, tá ligado? Porque, tipo assim, você vai vivendo e vai tendo... E aí que eu acho que é legal. Quanto melhor os contatos que você tiver na sua vida, as trocas que você tiver, maior a qualidade dessas trocas, melhor você vai ser. É simples, né? Eu acho que isso é matemática, sabe, André? Isso para mim é sempre matemática. Eu só vou crescer se as coisas que estão ao meu redor fazem com que eu cresça. Entende? Se as coisas que estão ao meu redor não estão me fazendo crescer, tem alguma coisa errada, você não vai crescer, você vai ficar sempre no mesmo lugar. É sempre a mesma coisa. E assim, a gente já falou sobre isso aí, você em off várias vezes, assim, sabe? Você se aproximar de algumas pessoas ou entrar em alguns ciclos, é simples. É simples, é simples. Eu vejo muito brasileiro reclamando, por exemplo, dos franceses. Mas a pessoa chegou, continuou e continuará sendo aquilo que ela sempre foi. O outro vai ser sempre o outro. E agora eu olho pra mim, sabe, nessa... Vamos dizer, a ascensão que eu tive, e eu tô falando intelectualmente, sabe, é enorme, porque assim, eu passo a entender o outro, o francês, o árabe, o africano, todos eles e vivo na comunidade. Eu fui recepcionar vocês aqui embaixo, e aí passou uma pessoa, um africano, e aí, brasileiro, tudo bem com você? Tudo ótimo. Aí passou o outro, e tem o francês que olha pra gente com... Então, eu acho que assim, essa coisa da gente saber, sabe, se estar, fazer parte, viver, isso é necessário. Tem um livro que fala isso, né? Que nós somos a média. Tem, mas aí entra nos coxos, tá? É isso. Você é a média das 5 pessoas com que você convive. Assim, a realidade tem isso, né? Tem isso, existe isso. É que os coaches usam isso, mas tá ligado com uma outra coisa. É um pouco esse. Sim, total, é isso que a gente tá falando. Eu acho que se você conhece alguém que não te agrega nada, cara. Eu acho que quanto mais troca, mais a gente progride, sabe? Se a gente for pegar a história das civilizações e tal, as civilizações que ficaram mais isoladas, elas progrediram tecnologicamente menos, né? O europeu progrediu muito porque ele tinha contato com a África, tinha contato com a Ásia. Então, as populações que tiveram mais oportunidade de contato com outras civilizações, elas progridem mais. Sim.
Então, a gente, quando tem a oportunidade de lidar com francês, com português, com... Meu irmão é professor de história, né? Eu gosto muito de umas coisas assim, que ele simplifica para mim. Você pega o caso de Atenas e Esparta. Simples. Atenas é uma cidade portuária. Desenvolveu pensamentos, filósofos incríveis para a humanidade. Esparta é a galera guerreira, né? Tipo assim, Você fala. era outro perfil. Tipo, quando pega as cidades portuárias, Veneza, Uhum. Marseille, os grandes portos marítimos, né? Se desenvolveram mais. As pessoas se desenvolveram mais. O pensamento daqueles caras é diferenciado, entendeu? A troca cultural permite você evoluir. E aqui a gente não está falando só da troca cultural, do meu ponto de vista, eu acho que vocês concordam comigo, entre a América do Sul e a Europa, não. A gente termina trocando culturalmente aqui com outras realidades, outros continentes. E eu acho isso também muito enriquecedor. Com certeza. Eu gosto de comida africana, por exemplo, que eu descobri, não sabia, eu gosto pra caramba. Tá, mas é que isso aí, vou entrar numa parte que eu gosto também, mas você sempre comeu comida africana, meu amigo. Eu acho que por isso na hora H, é bom. Você quer ver um exemplo? Eu e o André vemos, a minha mãe é mineira também, como ele. E então minha mãe comia muito cuscuz. Né? Eu aprendi a comer cuscuz a minha vida inteira, o cuscuz mineiro, né? Não eu sou paulista, nordestino, né? Você sabe então, o que é cuscuz. Você sabe de onde que veio cuscuz? Para nós brasileiros? Não, cara. O do Marrocos é o cuscuz com farinha de Cebulho, né? Que eles chamam. Isso, que é o trigo. É o trigo. O nosso é de milho, aquele formatinho vem dos africanos, vem do Cabo Verde e uma parte do Congo. E os caras faziam de milho lá? Eu pensei que tinha sido uma adaptação. Claro que não, o mesmo, o nosso, o mesmo jeito de fazer o mesmo. Eu fui uma vez comer na casa de um cabo-verdiano. E cheguei lá, e aí, tudo bem, a gente vai comer isso aqui. Quando ele tirou o cuscuz, eu falei, aí olha como que é a nossa mentalidade. Eu falei assim, nossa, a novela do Brasil, a nossa influência com novelas, tudo no mundo luso, né, português, é enorme. E aí ele ficou me olhando, ele me entendeu. Depois eu fui procurar. Ele chegou primeiro lá. Com certeza, meu irmão. Eles não levaram a coisa pra lá, sabe? O jeitinho de fazer. Eles fizeram até sabe essas coisinhas de que você coloca flor, os potezinhos de flor, de barro? Veio dentro daquilo. E a minha mãe falava que eles faziam isso também lá no barro, lá atrás. Depois que a gente foi adaptando a panela, criamos a cuscuzeira e tal. Então, assim, essa Às vezes são referências que a gente pega, né? Mas assim, você vê, em Paris tem um arrondissement todo que é asiático, né? Outra coisa, quer ver muito uma legal coisa? isso. Você já comia europeu e a gente às vezes nem tem essa percepção, nem todos sabem. Polenta, você acha que é de onde, polenta? Pra mim é da Itália, não é não? É de lá. Mas a gente aprende a comer e a gente acha que é do Brasil. Tanto que eu cheguei no sul da Itália, eu fui lá, cheguei com polenta? Como assim? Os caras estão copiando a gente? Né? Você entende que muito legal. você já tá ali, já nisso, já. Aqui no 94, né? A gente mora aqui no 94 e tal. A influência portuguesa é tremenda, né? Grande, São muitos restaurantes portugueses e é grande. Os mercados portugueses. Sim, tem inclusive até uma história que uma prefeitura aqui de 94, uma época, e tiraram a bandeira da França e colocaram a bandeira portuguesa. Tem, Ponto Cobon, dizem que eu não fui ainda. Mas sim, conheço muito bem lá. Tem muito né? Champigny, do lado Champigny também, onde você vive também. Champigny português. Eu vou sempre. Enfim, essa multiculturalidade, ela é boa, e se nós soubermos usar isso, é melhor. Dá sempre seres humanos melhores. Pessoal, obrigado mesmo, de coração. Tá bom?